Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês aí de casa que têm acompanhado o nosso canal TV Araxá Educa 12.2. Indique aí para o seu colega, para aquele que está com um pouquinho de dificuldade. Eu tenho certeza que você estará contribuindo para a aprendizagem do seu amigo. Veja bem, o que nós temos aqui para a aula hoje do 8º ano? Você está acompanhando, você deve ter aí uma noção. Nós vamos trabalhar congruência de triângulos. Já estamos trabalhando as propriedades, todas as características dos triângulos, mas ainda possui mais conteúdo. Bora estudar comigo? Então vamos lá. Inicialmente vamos recordar o que a gente já trabalhou sobre esse conteúdo. Nós trabalhamos em relação aos triângulos a nomenclatura, os lados, os vértices. Trabalhamos também os nomes, a classificação, que eles podem ser classificados tanto quanto ao ângulo quanto ao lado. Lados iguais, equilátero, dois lados iguais e um diferente, isósceles. Você se recorda? Trabalhamos também as sevianas notáveis. Isso mesmo, observe esse triângulo, onde a gente tem aqui a bissetriz, que faz o quê? Corta o ângulo ao meio. A mediana, que faz o quê? Que vai partir o outro lado ao meio, o lado oposto daquele ângulo. A mediatriz, que é a parte da semirreta, o segmento de reta, que vai fazer um ângulo de 90 graus. Nós estudamos as sevianas, inclusive a altura. Ok? Já vimos essas características. Agora, nós vamos estudar a congruência de triângulos, os casos de congruências. Lado, lado, lado. Você se recorda? Você tem alguma noção dessa congruência? Bora aqui estudar. Eu trouxe para vocês dois triângulos, o ABC e o DEF. Se você aí de casa consegue observar esses triângulos, eles têm algo em comum? Sim? Sim. Dois triângulos com ângulos de 90 graus, com ângulo de 45 graus. E o lado? Será que eles têm lados iguais? Lados de mesma medida? Aqui eu trouxe para vocês. Quando que dois triângulos serão congruentes? Eles serão congruentes quando eles tiverem lados e ângulos correspondentes congruentes. Eles têm lados com medidas proporcionais? Ele está só ampliado, mas com a mesma razão? Ou um lado é o dobro, mas o outro é o triplo? Então, eles não são congruentes. Agora, se eu ampliar 3 vezes um triângulo, fazendo a multiplicação do seu lado por 3, o próximo triângulo que eu terei é um triângulo congruente, não é mesmo? Observem também em relação aos ângulos dados. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Se esse triângulo ABC tem os ângulos de 90 e 45, eu posso afirmar que o terceiro ângulo dele também é de 45. E isso vai ser aplicado ao outro triângulo, o DEF. Ele tem 90, 45 e 45 também. Vamos aqui aos casos de congruências de triângulos. Eu trouxe o primeiro caso para vocês. Lado, lado, lado. O que a gente vai observar para identificar se esses triângulos são congruentes? Os seus lados. Observem aqui. Eu tenho dois triângulos, o ABC e o DEF. Eu tenho o lado AC vale 2, o lado AB vale 3 e o lado CD vale 3,61. Observe o segundo triângulo. O lado EF vale 2. Será que ele está relacionado com algum lado do primeiro triângulo? O lado DE vale 3. Veja bem, o lado AB também vale 3. E o lado DF vale 3,61.
Esses triângulos têm lados iguais? Lados de mesma medida? E a gente observando que todos os lados são iguais, podemos dizer que eles são congruentes. Por qual caso de congruência? Lado, lado, lado. Ok? Veja bem, eu trouxe para vocês. Se os três lados de um triângulo forem congruentes a três lados de outro triângulo, então esses dois triângulos são congruentes. Bem fácil, né? A gente tem só o hábito de dizer que são iguais, mas a palavra mais propícia aí para a gente utilizar, adequada, é congruente. Veja bem, mais um caso de congruência. Lado, ângulo, lado. Vamos ver aqui comigo. Observe novamente esses dois triângulos, ABC e o DEF. Só que agora, se você ficar atento, você vai ver que eu tenho lado 2, lado 3, lado 2, lado 3, e eu tenho um ângulo no meio. Isso mesmo, olha, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Precisa ser nesta sequência. Não poderia ser lado, lado, ângulo. Não. Lado, ângulo, lado. E se você observar, eles possuem essas medidas iguais. Por isso, esses triângulos são congruentes. Analisem ali a referência que eu trouxe. Se os triângulos ABC e DEF possuem um lado, um ângulo e um lado com medidas iguais, então eles são, né, aí congruentes. O ABC é congruente com o DEF. Por qual caso? Lado, ângulo, lado. Entenderam esse caso? Posso ir para o próximo? Então vou aqui para o terceiro caso. Ângulo, lado, ângulo. Nesta sequência, nesta ordem. Observe a imagem. Veja bem, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo de 56,31. Eu tenho um lado e outro ângulo de 90. Vamos para o outro triângulo. Um ângulo de 56,31, um lado de 2 e outro ângulo de 90. Eles têm estas características de ângulo, lado, ângulo. Então, eles são triângulos congruentes. Veja lá, quando dois triângulos possuem um ângulo, um lado e um ângulo congruente, então esses triângulos são congruentes. É bem simples, não é? E a gente vai utilizar essa congruência para quê? Nós vamos utilizar para descobrir futuramente valores que não estão em um dos triângulos. Se a gente sabe que tem essa relação de congruência, de proporção, nós vamos utilizar para descobrir valores ocultos. Por enquanto, só compreenda os casos de congruência, que são bem simples e se você estiver atento, você vai conseguir assimilar tudinho. Veja bem, eu trouxe também para vocês o quarto caso. Qual seria? O quarto caso é lado, ângulo e ângulo oposto. Isso mesmo. Veja bem, olha, lado, ângulo, né, ângulo adjacente e o ângulo oposto. Geralmente, estas letras, elas vêm assim, pessoal, ó, lado, ângulo, ângulo e ângulo oposto. O O vem pequenininho, aqui ele está maior. Me perdoem. Vamos aqui acompanhar a imagem. Eu trouxe para vocês um triângulo ABC com um ângulo 56,31, um ângulo de 90 e um lado 3. Observe que você tem um ângulo, você tem um lado, você tem um ângulo e você tem um ângulo oposto. Oposto a quem? Oposto ao lado. Isso mesmo, por isso que ele se chama lado, ângulo adjacente para formar aquele lado e o ângulo oposto àquele lado. Vamos para o outro triângulo. Olha, você tem um lado,
um ângulo adjacente àquele lado e um ângulo que está oposto ao lado dado. E eles têm valores iguais. Por isso, esses triângulos são congruentes. Quando dois triângulos possuem um lado, veja bem, um lado, um ângulo adjacente, olha, o ângulo adjacente aqui no caso é o 90 graus, e um ângulo oposto a esse lado, ó, o ângulo de 56,31, está oposto ao valor de 3, que é o lado dado dos triângulos. A esse lado, então, esses dois triângulos são congruentes. Fácil. Compreenderam? Fizeram aí já a relação dos 4 casos? Conseguem distinguir? Ótimo. Continuando, eu trouxe para vocês agora um vídeo super legal. Nós estamos falando de triângulos. Nós estamos aprendendo as características, as propriedades dos triângulos. Vocês aí já viram a classificação dos triângulos, agora vimos os casos de congruência. E se você observar no seu dia a dia, principalmente nas construções, vocês vão ver o quanto os triângulos são importantes. O quanto os triângulos contribuem na engenharia, né, principalmente, que eu trouxe o vídeo para vocês. O quanto ele é utilizado. Sim, por isso eu trouxe, fique por dentro em relação à rigidez dos triângulos. Assista esse vídeo comigo, vamos lá? Olhar para essas construções é enxergar em suas estruturas figuras geométricas bem conhecidas, o que nos leva obrigatoriamente a pensar também nos cálculos matemáticos necessários para que elas se mantenham em pé. Por ser o polígono com menor número de lados, muita gente considera o triângulo uma figura geométrica muito simples. Se olharmos apenas do ponto de vista do número de lados, o triângulo é mesmo um polígono muito simples. Mas por trás dessa simplicidade está uma das estruturas mais importantes da geometria. Triângulos são polígonos rígidos. Esta propriedade pode ser observada a partir de uma experiência simples que pode ser feita em sala de aula. Considere 4 varetas articuladas pelas extremidades e monte com elas um quadrilátero. Esse quadrilátero articulado não fica estável e pode assumir formas distintas mesmo que a medida dos lados não se altere. Já com 3 varetas, a única forma possível é o triângulo, que não altera sua forma, somente a posição. E é exatamente pela rigidez de sua estrutura que o triângulo tem inúmeras aplicações. Sempre que se necessita de uma estrutura rígida, o triângulo é uma alternativa viável. A estrutura triangular é empregada em construção de objetos do cotidiano, dos mais simples aos mais complexos, em móveis e utensílios e até em construções de grande porte. Bastam 3 pontos para determinar um plano. Esse fato é conhecido desde a antiguidade e é largamente utilizado nos tempos atuais. Há milhares de anos que os povos conhecem experimentalmente esta propriedade. Ela foi observada por nossos antepassados. Com ela, construíram pontes e telhados firmes para que não desabassem no primeiro golpe de vento. Aprendemos com nossos antepassados e continuamos recorrendo a esse princípio na construção de aparatos de apoio. É por isso que triangulamos estruturas como portões e paredes. Matemática em toda parte. Compreenderam o quanto os triângulos são importantes? Vocês perceberam que ele realmente tem uma rigidez muito importante? É claro, né? Qual seria o mínimo aí de apoios para um banco para a gente poder ter uma cadeira? Será que com 2 apoios? Não, mas com 3 sim, não é mesmo? Eu mesma estou aqui diante de um tripé onde está uma câmera me filmando. Um tripé com 3 apoios, mostrando a rigidez. Quando eu olho para esse tripé, eu estou vendo que no chão forma um triângulo. Aqui como apresentado para vocês. Um triângulo que possui, nós já sabemos, 3 lados, 3 vértices. Eles possuem ângulos internos e nós sabemos que a soma dos ângulos internos é de 180 graus, o que é muito importante até para as próximas figuras que nós vamos trabalhar, ok?
Vamos então recordar o que a gente estudou na aula de hoje? Vamos lá? Hoje nós estudamos a congruência de triângulos. Nós vimos que os triângulos podem ser congruentes e nós temos casos. Nós temos o quê? Casos de congruência. São 4 casos, você recorda? Então vamos lá. E vimos também a rigidez dos triângulos, que através do vídeo mostrou a grande importância que os triângulos têm em nossa vida. Você aí, fique ligadinho, sintonize 12.2, indique esse canal para o seu amigo e continue assistindo. Assim, eu vou terminar o meu muito obrigada pela participação de vocês. Espero continuar contando com a presença, com toda a atenção de vocês aqui durante as aulas. Tenham todos bons estudos, um grande abraço e até a próxima!